Olá pessoal, vamos mais uma aula de geografia. Vamos para a geografia da produção de energia. Vamos falar um pouquinho sobre essas fontes energéticas que nós temos aí na atualidade. Logo de início nós temos um texto falando sobre as primeiras fontes de energia utilizada, certo? O ser humano, a primeira fonte de energia que ele usou foi a dele, própria energia muscular do seu próprio corpo, né? Tanto para caçar ou para coletar alimentos, mas também ele usava uma outra fonte de energia para se aquecer, né? Como era o fogo, para poder assar os alimentos, produzir peças de cerâmica. Com o passar do tempo, o homem foi se adaptando, né? Foi tendo a sua inteligência desenvolvida. Depois passou a usar a força muscular dos animais. Aqui na imagem a gente pode ver, né, uma usina eólica, mas é só para retratar que o vento já era usado há muito tempo atrás, né, naqueles moinhos de vento, para fazer, para poder puxar água de poço, ou então para moer, né, para socar pilões, né, fazendo com que houvesse ali a produção de farinha, e diversos outros exemplos. E aí, com o desenvolvimento tecnológico, as revoluções, veio a obtenção aí da energia através da queima do carvão mineral, depois com o petróleo. Então, toda essa dinâmica que aconteceu. Então, temos aqui, né, um quadro que mostra os maiores exportadores e importadores mundiais de petróleo. Né? Você tem de um lado a Arábia Saudita como o maior dos produtores, mas do outro lado você tem os Estados Unidos, né, que além de ser um produtor também, ele é o maior importador. Né? A gente vê então a dinâmica toda industrial que eles têm, que os Estados Unidos têm. Vamos direto para cá. Fontes tradicionais de geração de energia. Então temos energia, as fontes tradicionais, clássicas, mas também nós temos aquelas fontes alternativas, as mais modernas. Então de início a gente começa pelas fontes fósseis, tá? São as tradicionais, são as de combustível fóssil. A força da água também é tradicional, né? As usinas nucleares, e além daquelas que a gente vai falar um pouco depois aí. Mas hoje as tradicionais são a dos combustíveis fósseis, e também a usina hidrelétrica também é considerada combustível fóssil. E o telefone tocando, né? Não vou cortar não. Vamos lá, combustíveis fósseis. São fósseis o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Se formaram a partir da decomposição de seres vivos. Então, coisas básicas a gente tem que ter bem em consideração. Para você ter combustível fóssil, seres vivos foram fossilizados. Ou seja, você só vai encontrar combustível fóssil em região que houve sedimentação, tá? Em bacias sedimentares. Então, quando a gente estuda estrutura geológica, nós estudamos as três estruturas geológicas, como sendo escudo cristalino, bacia sedimentar e dobramento moderno. Não é isso? Então, os combustíveis fósseis somente são encontrados em regiões onde aconteceu a sedimentação, onde esse meio ambiente teve soterramento, né, acúmulo de sedimentos em cima, e aí você tem essa presença maior de formação de petróleo, gás ou natural, por causa da decomposição desses seres vivos. Então, aqui temos um quadro aqui do famoso ciclo do carbono, certo? Ao serem queimadas, não esqueçam, né, que esses combustíveis fósseis, ou tudo que tem carbono, né, acaba liberando grande quantidade de monóxido de carbono, monóxido de óxido de carbono na atmosfera, o que em exagero acaba comprometendo o equilíbrio da Terra. Por que eu falo em exagero? Porque naturalmente já existe carbono na atmosfera, é o que dá a gente o famoso efeito estufa. Se o homem queimar mais ainda, aí você vai ter esse exagero, tá? Então, porque olha aqui, no próprio quadro ele já mostra, certo? Que naturalmente, ó, os organismos mortos, como fósseis, combustíveis fósseis, a respiração das plantas acaba liberando, né, o CO2 para a natureza. E aí você soma-se a isso, a poluição que o homem produz,
aí você tem esse excesso. Então vamos direto para o carvão. Gravem bem uma coisa. Por mais que o nome seja combustíveis fósseis, se eu não me engano, eu falei isso no outro vídeo, quando nós falamos da estrutura geológica, por mais que sejam combustíveis fósseis, eles não foram feitos na mesma época. O carvão mineral, ele é bem mais antigo do que o petróleo. É uma diferença aí de aproximadamente uns 150 milhões de anos que tem desde do início da formação do petróleo, do carvão, perdão, até o início da formação do petróleo, certo? Então, como o próprio texto está dizendo, ele é formado a partir da decomposição de troncos anaeróbicos, ou seja, você não tem aqui a presença de oxigênio, de troncos, raízes, galhos e folhas de árvores que foram soterrados por sedimentos, daí aquilo que eu falei, em grandes pântanos durante o período carbonífero. Ou seja, estamos falando aqui de 350 a 300 milhões, 360 aproximadamente, né, a 300 milhões de anos. Então, é muito antigo. Pelo alto teor de carbono presente nas rochas formadas durante o período, tá? Então, assim você pode classificar dependendo da quantidade de carbono que tem no carvão. Então, se existem fases, se existem diversos estágios dessa carbonização, o carvão mais antigo, quanto mais antigo ele for, mais puro ele é. Sim, porque a quantidade de hidrogênio, de oxigênio, ela tende a diminuir. Se ela tende a diminuir, a quantidade de carbono ela tende a aumentar. Então daqui a gente pode olhar. Esses são os estágios do carvão. O primeiro estágio a turfa, depois o lignito, depois a hulha e por último o antrasto. Tá? O antrasto é o mais antigo. Então eu posso dizer que esse aqui foi feito primeiro. Essa é a primeira fase. Então, se é a primeira fase, é sinal que ele acabou de estar começando a se formar agora, certo? Então repara que aqui o teor de carbono ele tende a aumentar e de hidrogênio e de oxigênio tende a cair, certo? Quanto menor o percentual de hidrogênio e de oxigênio, maior será de carbono, ou seja, mais puro será esse carvão, beleza? Aqui uma diferença, né, entre carvão mineral e carvão vegetal, enquanto que o primeiro, ou seja, esse carvão mineral, ele é formado a partir de processo mineralógico, o segundo não, já é a partir de carbonização na madeira. Então, se você pega uma árvore, você corta essa árvore em diversos pedaços, você queima, você está tendo um carvão vegetal, enquanto que o carvão mineral já virou pedra, já petrificou, não é? Foi aquele material orgânico que acabou entrando no processo de petrificação, no processo de litificação, que é a mesma coisa. Ao longo do tempo, então, essa compressão dos sedimentos inorgânicos, né, e os efeitos do aquecimento por causa de temperatura e pressão da Terra transformaram nessa classificação a turfa em carvão, ocorrendo perda gradativa de oxigênio e hidrogênio, aquilo que eu expliquei acima, tá? O que interfere diretamente na qualidade do carvão gerado. Em geral, quanto maior a concentração de oxigênio, menor a pureza do carvão. Já falei, não vou me repetir. Aqui em cima vale a pena vocês darem uma lida, que fala um pouquinho desses diversos estágios, tá? O que o nosso Brasil, o nosso país, né, o que ele mais usa é a hulha. Nós não temos o antrasto. O hemisfério sul, não é só o Brasil, o hemisfério sul ele é pobre em antrasto. Você vai encontrar isso aqui em maior quantidade no hemisfério norte, tá? É o mais puro que tem, mais puro do que a hulha. A gente pode ver aqui, ó, mais de 90% de teor de carbono, o que possibilita ele ter um enorme poder de queima. Então vamos dizer assim, eu tenho dois tipos de carvão. Eu tenho a hulha e eu tenho um antrasto. A hulha tem um poder de calorífero bom, o antrasto é melhor. Então a gente já percebe aí que esse tipo de carvão, um antrasto, esse é o melhor para você usar, por exemplo, numa usina siderúrgica. Por quê? Porque para você derreter minério de ferro para transformá-lo em aço, você tem que ter um poder de combustão muito grande. Certo? Lógico que usinas siderúrgicas usam a hulha também. Eu só estou dizendo que se você tiver que escolher qual usar para a usina siderúrgica, escolha sempre o melhor. Tá?
tá? Os carvões de qualidade mais baixa acabam sendo usados para geração de energia elétrica, certo? Você vai queimar só para poder aquecer água e gerar vapor, para ter produção numa usina termoelétrica, aí o carvão, um de menor qualidade, serve para você poder aquecer água. Agora, para derreter minério de ferro, você tem que ter uma força maior, um poder de queima maior. Quase todo o carvão mineral hoje explorado é encontrado em rochas que datam do período carbonífero, localizados principalmente na América do Norte, na Rússia e em partes da Europa. Então, olha só, por que você vai ter uma maior quantidade no hemisfério norte? Simplesmente porque naquela parte, quando foi feito, né, o período carbonífero, há milhões de anos atrás, aí é mais de 300 milhões de anos atrás, tanto a Europa, quanto a Ásia, quanto os Estados Unidos, a região da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, era um bloco só. Lembra da Pangeia? Vocês já estudaram? Então, na época da Pangeia, a América do Norte, a Europa e a Ásia, tudo junto. Então, quando se separou também o carvão. Então, você encontra a maior parte nessa região. Então, naquela época, segundo existem evidências, esta parte que hoje nós conhecemos como hemisfério norte, na época da Pangeia, o bloco de terras único estava mais ao sul. Então, possivelmente, aquele bloco, América do Norte, Europa e Ásia, estava na linha do Equador. Linha do Equador, clima equatorial, imensas florestas. Se você tem o melhor carvão na parte norte do planeta, porque se vocês olharem hoje a latitude onde essas regiões estão, são regiões frias. Então, hoje, não teria uma floresta tão maravilhosa assim. Tá, mas nós estamos falando do período carbonífero, há muito tempo atrás. Então, naquela época, sim, esse bloco de terra único da Pangeia, né, aquela região ali, estava exatamente na linha do Equador. Segundo evidências, claro, né? Ou seja, você tinha predominância ali de climas quentes, climas úmidos, grande quantidade de florestas e pântanos que nós tínhamos ali. Com o passar do tempo, esses blocos se separaram, certo? A Europa e a Ásia permaneceram junto, a Eurásia, mas a América do Norte se separou. E aí houve todo o processo de sedimentação e aquelas florestas do passado, né, foram soterradas, acabaram. Hoje nós temos a floresta temperada, mas naquela época do período carbonífero não. Aquelas foram soterradas, que deu origem a esse carvão, né, que é o melhor carvão que tem no planeta, então ficou lá. Então reparem nesse gráfico que a região, né, da Ásia, do Pacífico, é que tem a maior produção de carvão, certo? Ó, quantidade aí, ó. E depois, né, menor quantidade aqui na África, é o que tem menos, mas temos a Europa e a Ásia com a grande quantidade. Temos aqui também a região da América do Norte com bastante quantidade aqui. A América do Sul e a América Central, ou seja, onde nós estamos, o Brasil, está nessa pequena faixa aqui, que a gente mal dá para ver, né? Bem pouco aí. Além de ser pouco, nossa pobre. Então aqui basicamente o funcionamento aqui de uma usina termoelétrica. Então o que importa aqui é você aquecer a caldeira. Você aquece a caldeira e aqui, vamos dizer que aqui está o carvão mineral, aqueceu a água que está na caldeira, o vapor passa, a força do vapor movimenta a turbina e essa água condensada ela volta para cá, ó. Então essa turbina girando vai fazer com que haja um gerador, né, funcionando. O importante é fazer a turbina rodar. Fez a turbina rodar, o gerador vai rodar gerando energia elétrica e depois vai ser distribuída pelas linhas de transmissão. Então, basicamente, numa usina termoelétrica é algo para aquecer. Pode ser carvão mineral, pode ser petróleo, pode ser gás natural, pode ser a reação nuclear. Aqueceu a água, isso é o mais importante. Aquecer para fazer girar. A turbina tem que girar. O que vai fazer ela girar pode ser força do vapor, pode ser vento, pode ser a água passando na turbina. O negócio é fazer ela girar. Certo? Se você tem uma usina eólica, é o vento que vai girar. Se você tem usina termoelétrica, queima do carvão, do petróleo, do gás natural, ou então a fissão nuclear,
O negócio é esquentar, no caso da termoelétrica, o negócio é esquentar essa água aí para fazer a força do vapor. Embora inúmeras fontes de energia tenham sido desenvolvidas durante o século XX, o carvão mineral ainda continua sendo largamente utilizado na produção siderúrgica e metalúrgica, em usinas termoelétricas também, com destaque para países com industrialização emergente, ou seja, países, né, que não tem tanta tecnologia assim para ter usina nuclear, por exemplo, ou então que tenha muita quantidade ainda de jazida de carvão, como é o caso da China e da Índia também. Certo? Em valores absolutos, sua utilização atualmente é muito maior do que no período da primeira Revolução Industrial. Mas, se você comparar com outras fontes de energia, atualmente o carvão não é mais utilizado. E aí a gente vai olhar para o petróleo, aí, que é a grande vedete, tá? A utilização dessa fonte ela tem algumas limitações, como, por exemplo, a inexistência de subprodutos aproveitáveis, diferente do petróleo. Né? O petróleo você usa uma grande quantidade dele, você tem uma grande quantidade de subprodutos, como a gasolina, como o querosene, como o plástico, como o asfalto. Né? Então, por isso que ele é largamente utilizado. Já o carvão você não tem esses subprodutos assim, e além de ter algumas limitações. Por exemplo, é difícil o transporte, é rocha, é pedra. Né? Você transportar petróleo é muito mais fácil, você transportar gás é muito mais fácil você transportar carvão mineral, que é rocha. Então, geralmente, né, junto às jazidas carboníferas, você tem que ter ferrovia. Então, a ferrovia não te dá essa possibilidade de você ter deslocamentos fáceis, tá? O aumento sazonal do consumo de carvão mineral está associado, entre outros fatores, à flutuação do preço do petróleo. Sim, ou seja, quando o preço do petróleo sobe, o que acontece com o consumo do carvão? Ele aumenta, porque deixa de lado um pouco o petróleo e passa a usar o carvão, né? Agora, o uso do carvão mineral, ele é muito pior do que o uso do petróleo, tá? Ele é muito mais poluente do que o petróleo e muito mais poluente ainda do que o gás natural. Dos combustíveis fósseis, o menos poluente é o gás natural. Petróleo e gás natural, você vai encontrar sempre junto, né? Porque o gás natural é quando você pega o gás natural junto do petróleo, dos poços de petróleo. Assim como o carvão mineral, para obter energia dele e do gás, do petróleo e do gás, é igualzinho ao carvão, você vai ter que queimar, né, para poder liberar carbono. Ambos têm formação ligada à mineralização sedimentar de hidrocarbonetos, derivado também de material orgânico, só que nesse caso aqui, né, você vai encontrar a formação de gás natural e de petróleo em locais que já foram oceanos, tá? O petróleo, o gás natural é feito em ambiente marinho. Ah, professor, mas tem petróleo lá no meio do deserto da Arábia Saudita. Se tem petróleo no meio do deserto da Arábia Saudita, só tem duas explicações. Ou ali já foi o oceano e foi soterrado, houve movimentação, né, de placas tectônicas e tudo mais, pode acontecer. Ou então, o petróleo pode ter migrado por fendas na rocha, e ele migrou por essa fenda até ele parar ali onde não tinha condição dele prosseguir a sua viagem. Então ele ficou ali. Isso é a explicação também, tá? Vamos lá. Por causa disso, grande parte das reservas de petróleo e gás ocorre em camadas de rocha sedimentar que datam da era Mesozoica. Então olha só a diferença aqui. Enquanto você tem lá o carvão mineral com 300 até 360 milhões de anos, nós já temos aqui, ó, o petróleo de 70 milhões até 250. Se você pega esses 250 e pega lá os 360 lá do carvão mineral, a gente está falando aí mais de 100 milhões de anos que separa um do outro. Principalmente foi formado no período Cretáceo. O período Cretáceo é o final ali da era Mesozoica. Só para a gente lembrar, a era Mesozoica, que é a era dos dinossauros, ela é composta pelo Triássico, que é o surgimento dos grandes animais, o Jurássico, que é a plenitude, é aquele período do meio, e o Cretáceo, que é o fim. Certo? Então nós estamos falando aqui de movimentos que aconteceram na crosta, que até que soterraram grande quantidade de matéria orgânica,
É o período Cretáceo, onde você tem aí as maiores bacias petrolíferas do mundo que ocorreram em áreas marítimas fechadas, como golfos e baías. Ou seja, esses golfos e essas baías receberam muita sedimentação que veio dos continentes. E aí essa sedimentação foi o que aprisionou esse material orgânico. Embora a formação desses combustíveis, olha o que eu acabei de falar, ó, embora a formação seja ligada a antigos mares e oceanos, existem jazidas em regiões localizadas no interior do continente, em áreas que já foram mar no passado, por exemplo, a Amazônia, ou por causa da movimentação do material já em estado líquido pela porosidade das rochas, até encontrar alguma estrutura rochosa capaz de impedir sua progressão. Sim. Certo? Então, quando acontece a exploração do petróleo, o petróleo é encontrado no meio de rochas que têm porosidade, ou seja, são rochas permeáveis. Permeável ao contrário de impermeável, não é? Impermeável não passa líquido. Uma rocha permeável é uma rocha porosa, que permite a permeabilidade. Tá? Então, essas rochas ficam impregnadas do petróleo. O petróleo passou a ser usado industrialmente em meados do século XIX. E não é difícil entender como que ele substituiu tão rapidamente o carvão. Simples, ele é fácil o transporte. É muito mais rápido, ele é prático para você transportar. As fábricas não precisam ficar junto da jazida mineral, de carvão mineral. Então elas podem ser colocadas longe, perto do centro consumidor, por exemplo, já que transportar o petróleo é muito mais fácil, né? É o que está escrito aqui, ó. Ele substitui rapidamente o carvão, já que seu transporte é mais prático por ser líquido e o óleo gera inúmeros subprodutos. Aquilo que eu falei, o carvão não tem diversos subprodutos. Aqui sim, gasolina, óleo diesel, borracha, tinta, plástico e diversos outros. Até para matéria-prima fazer chiclete, para fazer fandangos, o petróleo tem. Fazer remédio, olha, fazer remédio antigamente era muito usado, o tal do purgante. Assim, o petróleo é muito mais lucrativo que o carvão e mais rentável economicamente em todas as etapas da produção. A introdução do petróleo revolucionou a indústria e as formas de organização econômica e social existentes. Com certeza, o gás natural se forma nas mesmas condições, como eu falei. No entanto, como é composto de hidrocarburetos mais leves, acabam preenchendo as porções mais altas da jazida de petróleo. Imagine bem que esse quarto aqui tivesse uma jazida de petróleo. A parte superior, ele ia estar cheio de gás, já que o gás é leve, tá? E também, da mesma forma que por baixo da camada de petróleo você tem rocha impermeável, por cima da camada dessa região você tem rocha também impermeável, que não vai permitir a fuga desse gás, né? O gás é leve, não esqueça disso. Dessa maneira, pode-se dizer que onde há geração de petróleo, há geração de gás natural, embora nem sempre petróleo e gás sejam encontrados juntos, que eu acabei de falar. Se tiver como o gás escapar daquilo ali, ele vai escapar, com certeza, tá? Ele só não escapa se for impermeável. Olha aqui, ó. É bem que eu estava falando. Você tem rocha impermeável embaixo da jazida de petróleo e você tem rocha impermeável em cima. Então, como é que esse gás vai escapar? Ele não vai. Então, ele fica aprisionado aqui. Então, repare que tudo isso que você está vendo aqui, ó, toda essa parte marrom, é sedimento que veio do continente. Aprisionou grande quantidade de material marinho aqui, certo? Aprisionou e isso aqui ficou. Esse petróleo gerou esse gás que não tinha por onde escapar, já que eu tenho uma camada de rocha impermeável. Então, o que o homem faz? Ele fura, certo? Vai furar esse assoalho oceânico aqui e vai chegar até aqui. Se aqui não teve soterramento, digamos que você não estivesse vendo tudo isso aqui, se fosse só água, nunca vai ter petróleo aqui, porque para ter petróleo tem que ter acontecido a sedimentação de material orgânico. Show? Aqui um texto para vocês verem qual é a diferença de gás aqui. Então, GLP é o gás, né, que a gente usa na cozinha e o GNV é o gás veicular. Então, aqui vocês podem ler aí para ver a diferença. Por seu alto valor comercial, diversas disputas entre nações que envolveram a questão do petróleo se deram. Com certeza, vou resumir bem isso aqui, tá?
Antigamente, lá então em 1927, as maiores empresas do petróleo, elas faziam a exploração e faziam um refino, né? Exploravam petróleo na Arábia Saudita, em países do Oriente Médio. Essas 7 irmãs aqui são as 7 maiores empresas: a Standard Oil, a Royal Dutch, a Anglo-Persian, a Standard Oil de Nova York, a Texaco, a da Califórnia, né? Atualmente o nome dela é Chevron, e a Gulf. Elas controlavam o preço do petróleo, a maior parte era controlado por ela. O que acontece? Né? Aqui nós temos, se você tem aqui um grupo de empresas que controlam o preço de um produto, nós temos um cartel. Isso aqui é contra o mercado, né? O mercado consumidor, porque eles garantem o preço, eles controlam o preço disso aqui. Ficam com a maior parte do lucro. O que aconteceu? Aqueles países produtores de petróleo, tá? Eles não gostavam muito disso aqui, desse fato deles controlarem. Mas o monopólio era feito por eles. Então, isso despertou para os outros países a necessidade de tentar procurar petróleo em suas próprias terras, para diminuir um pouco a dependência do petróleo que tinha dessas empresas aqui, para não ficar tão na mão deles. Por isso que nos anos 30, 40, 50, apareceram empresas de petróleo em diversas partes. Aqui no Brasil não foi diferente. Né? Na década de 40, a Petrobras começa a sua, vamos dizer assim, as suas atividades no Brasil. Tá? Ainda mais uma época no Brasil estava já pensando, né, na industrialização, o Getúlio Vargas investindo pesadamente nisso aí, então tinha que ter essa energia. Isso vai ganhar mais força ainda na década de 70, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então olha aqui, ó, por isso na década de 30, 40 e 50 surgiram inúmeras empresas, inúmeras estatais petrolíferas, ou seja, estatais empresas do governo, como no Brasil a Petrobras e a Argentina a YPF, entre outras regiões do mundo também. Na Venezuela também apareceu, a Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo também. Em 1960, no Iraque, né, veio uma resposta desses países que são os maiores produtores. Foi a criação da OPEP. Eles simplesmente se organizaram e falaram, olha, por que esse grupo de empresas tem que ficar controlando o preço, se somos nós quem temos a maior parte dessa produção? Então eles criam, certo? Seria a resposta desses principais países exportadores de petróleo. Eles criam a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Organização que representou a cartelização da produção diante da cartelização do refino. Se eles têm se os países árabes têm o óleo, tem o petróleo, e as empresas fazem o refino, quem é que tem mais poder? Foi o questionamento que a OPEP fez. Olha, eles refinam, mas quem tem o petróleo somos nós. Quem tem que controlar isso aí somos nós. Então tem aqui, ó, a partir de então, todo o petróleo comprado pelas 7 irmãs teria de ser negociado com quem? Pelo preço tabelado pela OPEP. Então a OPEP começa agora a tomar conta do preço. E aí depois eles cobram refino, né? Depois de refinado. Mas eles vão ter, essas 7 irmãs vão ficar dependentes dos países da OPEP. Porém, em um primeiro momento, a OPEP não representou problemas. Sua relação com o mundo ocidental só começou a mudar efetivamente na década de 70, quando houve 2 choques no preço do petróleo, um em 73 e um em 79. Esses 2 choques, né, foi em função da diminuição da exploração de petróleo. Esse primeiro choque aqui acontece com problemas entre o mundo árabe e Israel. Existe lá a guerra do Yom Kippur, que isso aí vocês vão estudar no outro momento, mas quem é que vai defender quando o mundo árabe atacam Israel? Yom Kippur é o feriado judaico dos judeus, e aí o mundo ocidental defende os judeus, principalmente os Estados Unidos.
Essa ingerência dos Estados Unidos no problema entre árabes e judeus é o que esses árabes não vão gostar. E o que eles fazem? Eles reduzem a exploração de petróleo. Toda vez que você reduz a exploração de petróleo, como é que fica o preço do petróleo? Ele dispara. Então temos aí o primeiro choque do petróleo. O segundo choque em 1979. 1979, o que vai acontecer? Revolução Islâmica no Irã. O Irã faz a Revolução Iraniana, toma o poder toma o poder o Ayatollah Khomeini, tirando do poder o Shah Reza Pahlavi. Reza Pahlavi, ele era um presidente que tinha muita ligação com os Estados Unidos, mas com a entrada de um líder muçulmano xiita, você tem agora a religião tomando conta da política no mundo iraniano. Então, o Ayatollah Khomeini dá ordem para diminuir a produção de petróleo. Mais uma vez, a gente vai ver o preço do petróleo disparando. Tá? É importante ressaltar que, embora diversas reservas de grande porte ao redor do mundo ainda não tenham sido explorados, o petróleo derivado do Oriente Médio, sobretudo da área do Golfo Pérsico, representa um grande fator político e econômico global, tanto pela quantidade como pelo fato de que os países da região controlam, de certa forma, a OPEP. Sim, eles têm uma força geopolítica muito forte, né? Ainda mais no mundo, onde a dependência do petróleo ainda vai continuar, não só por causa do combustível, não esqueçam, também pelos derivados. Imagine bem, plástico, o mundo todo usa plástico, o mundo todo, borracha sintética, todo mundo usa. Então essa dependência é muito forte. E não esqueçam uma coisa, os Estados Unidos só têm essa força toda, por quê? Por que muitos países têm medo dos Estados Unidos? Por causa da força bélica, não é? Mas não adianta nada você ter uma força bélica gigantesca, aviões, navios, se você não tiver petróleo para fazer esse avião ou esse navio se locomover. Concorda? Então, os Estados Unidos precisam desse petróleo sim, tá? Porque senão, não esqueçam que tudo que é mercadoria nesse planeta, o preço de qualquer coisa depende do petróleo. O preço de um pacote de amendoim, de uma bala, de um chiclete, depende do petróleo, porque o caminhão vai levar esse produto até o mercado, até o depósito. Toda vez que aumentar o preço do combustível, aumenta o preço do frete, aumenta o preço de tudo. Fora da região do Golfo Pérsico, cabe ressaltar a importância de alguns países como México, Canadá, Venezuela, no continente americano, Brasil também, não esqueçam, tá? A Nigéria, a Líbia e o Sudão no continente africano e a própria Rússia na Eurásia. O Brasil tem grande potencial de crescimento graças à recente descoberta aqui da nossa camada do pré-sal, né, na nossa plataforma continental. Mas essa produção só se tornará amplamente viável nas próximas décadas em razão da alta tecnologia e dos altos custos envolvidos. Você retirar petróleo da camada do pré-sal, ele é bem mais caro do que você retirar o petróleo da camada do pós-sal, tá? Lógico, né? Se você vai descer mais de 3 km além do pós-sal, 2 km além do pós-sal, para pegar petróleo cada vez mais profundo, isso aí tem um custo, né? Mas tem que saber se vale a pena, porque dependendo do preço do barril do petróleo no mundo, não vai compensar isso aí não. Aqui nós temos uma tabela, né, do ano dos países da OPEP, o ano que eles ingressaram, né, na organização. E aqui está os membros antigos e membros atuais. Então vocês percebem que existem alguns países aqui, ó, que faziam parte, como a Indonésia, né, que não pertencem mais. O que estão aqui é esses que estão bonitinhos aqui ainda na tabela do lado, né? A Indonésia, que está aqui em roxo, está aqui, ó, com asterisco. Ela saiu em 2008, como a gente pode ver aqui no texto. É claro que eu não vou perguntar para vocês em prova quais são os países da OPEP, porque isso aí não sou doido, né? Mas a importância dela, sim, com certeza, pode ser cobrado. Na segunda metade da década de 70 e durante toda a década de 80, os países do Ocidente começaram a buscar novas áreas para a exploração de petróleo, como o Mar do Norte, com a Grã-Bretanha, a Bacia de Campos aqui com a nossa Petrobras, com o intuito de reduzir a dependência em relação ao petróleo, né, em relação ao PEP.
Na década de 90, presenciou-se um novo conflito no Oriente Médio, mais especificamente no entorno do Golfo Pérsico, Primeira Guerra do Golfo de 91, deflagrado pela invasão iraquiana ao Kuwait, que resultou no relativo aumento do preço do petróleo em virtude da diminuição da produção. Aquilo que eu falei, reduziu, né, já que nesse conflito ocorreu na região que concentra a maior parte das bacias petrolíferas. Mas a oscilação do preço internacional do petróleo durante o conflito foi muito menor do que ocorrida em 70. Aqui, rapidamente, os Estados Unidos chegou lá e expulsou os iraquianos do Kuwait, tá? Foi a famosa Guerra do Golfo de 1991, que quem estava no governo dos Estados Unidos era o George Bush, pai. Tá? George Bush pai faz a primeira Guerra do Golfo, expulsando Saddam Hussein aqui, porque o George Bush filho, ele vai fazer uma segunda Guerra do Golfo, que foi a invasão do Iraque. Isso depois que houve, né, o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e aí Saddam Hussein, o George Bush foi à caça de Osama Bin Laden, mas também foi à caça de Saddam Hussein, e aí teve uma nova guerra naquela região ali. Mas isso aí já foi em 2003, tá? É o que está escrito aqui, ó. A invasão anglo-americana, ou seja, tanto da Inglaterra, né, do Reino Unido, quanto dos Estados Unidos, ao Iraque, e o aumento do consumo do petróleo em países com indústria em desenvolvimento causaram um novo aumento no preço internacional do petróleo, com o barril ultrapassando a barreira dos $140 de 2007 e início de 2008, fazendo com que os Estados Unidos aumentarem a produção em seu território do chamado gás de xisto. O xisto é um subproduto que tem no petróleo, tá? Esse novo período de aumento gradativo no preço do petróleo entrou em refluxo com a crise econômica mundial ocorrida em 2008, ou seja, houve uma diminuição do preço do petróleo simplesmente porque o consumo diminuiu, houve uma retração na indústria por causa da crise de 2008, da crise econômica de 2008, né? Principalmente nos países em desenvolvimento. O ano de 2009 iniciou-se com a cotação do barril do petróleo em torno dos $40. Então, olha só, né? Olha como que despencou. Nós saímos aqui de $140 em 2007 para 40 em 2009. E essa redução é muito grande, não é pouca não. Só que não esqueça uma coisa, né? Outras fontes de energia passaram a ser utilizadas. Então você vê por que esse petróleo despenca. Porque o consumo dele caiu. Tá? Muitos países usando outras fontes, muitos carros aí usando o álcool, por exemplo, né? Diversas empresas hoje que geram energia através da queima de bagaço de cana, que são as usinas que usam a biomassa. Energia hidrelétrica. Vamos para uma outra tradicional. Embora sua utilização ocorra desde o século XIX, a utilização da hidroeletricidade em larga escala foi impulsionada pelo excessivo aumento do preço do petróleo. É aquilo, né? A população, os países começaram a correr atrás de um plano B, não vai ficar dependente do petróleo, não. A crise de 70 alertou, tocou um alerta aí para o mundo inteiro. Vamos correr atrás de fontes alternativas ao petróleo, né? E que sejam menos poluentes, porque estamos falando aqui década de 70 para cá, já tem uma consciência ecológica mais forte também. Então, países de clima tropical como o nosso, né, ainda mais o nosso país, que além de ter um clima tropical, tem um relevo de planalto fantástico, o Brasil se dá bem, né, porque passa a ser a nossa principal matriz energética, a geração de energia por parte aí das usinas hidrelétricas. Baixo custo de produção, né? É baixo custo de produção de energia, mas é altamente caro você construir a usina. Então não esqueçam, tá aqui, ó. A hidroeletricidade utiliza água para geração de energia. No nosso caso, é uma matéria-prima barata. Se nós estamos num país que chove bastante, essa matéria-prima é barata. E o que é melhor? É renovável, certo? A água tem. Com baixo custo de produção, porém com custo de implantação bastante elevados. Para que uma usina hidrelétrica tenha um custo-benefício ideal, faz-se necessária a construção de uma barragem em área de declive. Quanto maior a altura da queda d'água, maior será a força para poder
fazer essas turbinas girarem. Aquilo que eu falei, tem que fazer a turbina girar. Então você tem que ter rios de grande volume e com queda d'água, ó, uma barragem muito alta. Uma barragem dessa aqui, ela chega a mais de 200 metros de altura, para poder essa água cair por meio de tubos e fazendo girar essas turbinas aqui. Tá? Só que é um problema. Para você formar esse imenso desse lago, áreas vão ser inundadas, tá? Então você vai ter perda de floresta, você vai ter que ter de repente população sendo deslocada para outras regiões. Olha aqui a diferença dessas duas aqui, ó. Aqui, o que nós temos aqui? Um peso d'água muito maior. Então, se eu tenho um relevo que me proporciona uma queda maior, é sinal que a área inundada vai ser menor. Se aqui não tem tanta altura como tem nessa aqui, vai precisar de uma quantidade de água inundada muito maior. Então, se eu perguntar assim, qual das duas imagens é a melhor para você ter um potencial hidrelétrico e que não agrida tanto o meio ambiente assim? Essa aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho a mesma quantidade de água que está aqui, ela está aqui. Mas olha aqui a quantidade de área inundada. Então, para o meio ambiente, essa aqui é bem melhor. Ela vai acabar produzindo menor impacto ambiental. Aqui a foto de Itaipu, né? Tá aqui, ó, Itaipu. Metade da energia gerada em Itaipu é vendida para o Paraguai, a outra metade para o Brasil, tá? Aqui existem 20 condutos forçados, são esses canos aqui, ó. São 20. Essa tubulação recebe a água do lago, a água cai aqui por dentro e vai direto para a turbina, fazendo ela girar, tá? Cada buraco desse aqui, cada cano desse aqui, ele tem aproximadamente 10 metros de diâmetro. Então não é cano pequeno não, tá? É bastante coisa. Olha aqui o que acontece, ó. Ela cai, certo? A água cai nesse conduto forçado, que ele vai fazer a turbina girar. Aí depois a água segue seu curso, né? Vai para a parte de baixo e segue rio abaixo. Aqui no caso, Paraguai está do lado de cá, Brasil do lado de cá, né? Na outra margem. A energia que é do Paraguai, os 50% produzido, que é meio a meio, a divisão é meio a meio, a gente tem que imaginar o seguinte: o Paraguai é muito menor do que o Brasil, né? Então o Paraguai não usa toda a energia que ele tem direito. Então o que ele faz? Ele vende aquela usina, aquela energia que ele não precisa, ele vende para o Brasil, tá? Então é a forma do Paraguai também ganhar um dinheirinho aí com a gente aí. Aqui temos um quadro de vantagens e desvantagens, certo? Algumas vantagens: geração de energia limpa, possibilidade de controle de enchentes ajusantes, ou seja, na parte final, você pode controlar, na parte da usina para baixo, melhora das condições de abastecimento de água para a população, maiores possibilidades de instalação de projetos de agricultura irrigada, com certeza, você tem um lago fantástico, incremento da utilização de transporte fluvial, você pode construir ali uma eclusa, né, um elevador de navio, você pode incentivar a piscicultura, a criação de peixes ali, incentiva a instalação de equipamento de esporte, turismo e lazer. Vai ter um lago gigantesco ali, você pode inclusive até gerar energia ali de uma outra forma, tá? Se eu não me engano, na barragem de Sobradinho, no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou há pouco tempo uma usina geradora de energia elétrica, uma usina solar, e esses painéis solares, eles ficam boiando no lago de Sobradinho, no Nordeste, né? Bacana isso também. Esses painéis solares ocupam uma área equivalente a 2 campos de futebol. Aspectos negativos: possível necessidade de desmatamento prévio da área a ser inundada, né, de resgate de animais. Você vai ter que... E aquele negócio, você não consegue tirar todos os animais, você vai criar o lago artificial. Duvido que todos os animais sejam retirados, vai morrer muito animal ali, além de ter alagamento de flora também. Possível necessidade de deslocamento de cidades, povoados, comunidades, salinização da água dos reservatórios, porque você vai ter agora um lago gigantesco, uma grande evaporação. Evapora a água, mas os sais minerais ficam, então você vai ter um aumento da salinidade.
mudança dos fluxos de sedimentos no volume de água do rio, com certeza, né? Imagina bem da usina para baixo, a quantidade de água vai diminuir. Então, quem tiver mais abaixo, por exemplo, a Argentina, se tinha projeto de criar uma usina hidrelétrica para eles ali, com certeza não construíram, né? Porque o Brasil passou a segurar, controlar essa água mais acima. Assoreamento de represas e comprometimento de capacidade geradora, acabei de falar aqui, ó, comprometeu drasticamente a capacidade geradora da Argentina. Inundação de sítios arqueológicos, aí você não vai achar mais nada ali. Perda de solo agricultável, eutrofização, porque grande quantidade dessas plantas que foram alagadas com a criação do lago, elas começam a apodrecer, certo? Então, a água eutrofizada é água sem vida, né? Diminui bastante. Essa água vai ficar com nível de acidez elevado, né? Toda aquela madeira que está submersa ali. Perda de parte da vegetação nativa e morte dos animais. Aqui temos aqui a produção de energia no mundo, né? Nós temos aqui os maiores produtores, a China com a sua usina de Três Gargantas, agora tem uma produção gigantesca, passou a do Brasil, né? Estamos agora em segundo lugar, com a geração aí de 400 terawatts, aí, acho que é assim que fala, na produção de energia. Então temos aqui no percentual de geração do mundo, a China ocupa o primeiro com 20%, e o Brasil ocupando aí o segundo lugar com 11,5% aí, tá? Agora, a capacidade, isso aqui é da geração de energia, mas o percentual de hidroeletricidade no total da energia gerada no país, o nosso maior potencial é de 78%, tá? Então nós somos o que mais utiliza no caso entre China e Brasil, tá? Utiliza a hidroeletricidade dentro do nosso total que é produzido aqui. Agora, reparem, a Noruega, ó, 94% da produção de energia deles vem aí da energia hidrelétrica, tá? Mas esse percentual é em relação ao total que é produzido. Então, o Brasil produz 100% de energia, sendo que 78% é da hidroeletricidade, tá? A China aqui tem apenas 17%, mas mesmo esses pequenos 17% corresponde a um grande percentual da energia mundial, tá? Então a gente percebe que a geração de hidroeletricidade na China é pequena. Possivelmente a maior parte aqui vem das usinas termoelétricas movidas a carvão mineral. A China é grande poluidora do ar com esse carvão mineral aí. Exatamente o que eu falei, está aqui, tá? A maior usina hidrelétrica do mundo atualmente é a usina de Três Gargantas, que fica lá em território chinês. Projetada para gerar aproximadamente, então, 18 mil megawatts, né? O que corresponde a 60% a mais de energia do que a segunda maior, que é a nossa, que é de Itaipu, que é a binacional, como eu falei para vocês, tá? Construída em 2003, a usina de Três Gargantas promoveu um grande prejuízo ambiental e social. Milhares de pessoas que habitavam próximo à área acabaram tendo que sair dali, acabaram que ser realocados, provocando grande comprometimento da fauna e da flora também, como acontece em toda grande usina hidrelétrica, tá? Essa obra faz parte de um conjunto de iniciativas do governo chinês para aumentar a oferta de energia e diversificar sua matriz energética, a fim de reduzir os impactos ambientais relacionados ao uso de combustíveis fósseis. Reparem, né? Mesmo com a usina hidrelétrica de Três Gargantas, eles ainda têm uma alta utilização das usinas termoelétricas, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás. Nuclear. Energia nuclear vem através da fissão, né, do nuclear, que é a quebra do átomo, né, para poder fazer aquecer a água. É essa reação que vai aquecer a água e depois vai ser igual às outras, né? O negócio é aquecer a água para ter vapor e gerar assim a turbina, como nós já falamos. Problemas graves podem acontecer, né? Uma radiação, um vazamento, como aconteceu
com Chernobyl. Então recomendo quem nunca viu, né, pega o filme Chernobyl aí, que tem a minissérie Chernobyl, acho que são 6 episódios apenas, que tem na Netflix, que mostra muito bem o que foi o horror daquele acidente que aconteceu lá, tá? Em 1986, se eu não me engano. Muitos países já estão, a própria Alemanha está desligando suas usinas nucleares. O Brasil não desligou a dele ainda porque ele nem aproveitou tanto, né? O dinheiro gasto com a usina nuclear, com as 2 usinas, terceira em construção agora, em Angra dos Reis, então ainda faz com que o Brasil ainda aproveite, ainda queira aproveitar essa matriz energética aí. Então tá aqui, ó, como justificativas, né, para poder deixar de lado, podemos falar o quê? Risco de acidente, com consequências gravíssimas ao ambiente e aos habitantes e ao ambiente, mesmo distantes de área afetada, ou complexidade do descarte e armazenamento do lixo. O que fazer com o lixo? Porque quando você queima o urânio, ele vira plutônio, tá? Isso é altamente radioativo. Onde colocar esse lixo que é o problema. O lado bom é que é uma energia limpa, se não tiver nenhum acidente, né? É uma energia limpa, não deixa de ser. Contudo, a energia nuclear é uma forma de produção de energia alinhada à ideia de redução na emissão de gases poluentes causadores do efeito estufa. Sim, não vai ter nada. Mas é muito mais cara do que a hidroeletricidade ao analisarmos os países que mais produzem energia de origem nuclear. Percebemos uma grande predominância daqueles com maior grau de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, não é qualquer um que vai ter produção de energia nuclear. Aqui nós temos esse ranking, né, dos países que detêm essa tecnologia, são os maiores produtores, tá? Então, o Brasil não está aqui, o Brasil não está aqui, o Brasil está aqui, ó. Não está escrito Brasil, mas eu vou entrar aqui nos demais países, tá? Então, o percentual da geração dele não chega nem perto dos outros países. Mas nós estamos, mais importante, parece que para o governo brasileiro, tá dentro desse clube, né, de países que detêm a tecnologia. Acho que é mais importante do que realmente a energia que ele produz. É só para dizer, olha, eu também sei fazer. Então tá aqui, ó, o que você tem? Você tem o que importa é você aquecer a água. Então o que vai fazer aquecer a água são as barras de combustível, as barras de urânio, tá? A água, ela é usada para resfriar. Você tem o aquecimento da água, você tem a geração de vapor, esse vapor vai ser canalizado para passar pela turbina, tá vendo? Passou pela turbina, então você tem aqui a turbina fazendo girar o gerador, igual às outras, e esse vapor vai ser condensado e a água vai voltar. Então, ela fica no entra e sai do reator, tá? Aqui temos um texto que fala do acidente de Chernobyl, como eu falei, né, em 1986, na Ucrânia, só que na época, 86, ainda era a época de Guerra Fria, não esqueçam, então não tinha acabado a União Soviética. Então aqui quando a gente falava Chernobyl, na região da Ucrânia, na União Soviética. Hoje você pode falar em Ucrânia enquanto país. Nós tivemos um outro acidente há pouco tempo atrás, em 2011, nós tivemos um tsunami que tá aqui a foto, ó. Um tsunami que atingiu a usina nuclear de Fukushima, que promoveu também, né, problemas seríssimos ali com vazamento em três reatores nucleares aqui em Fukushima. Então isso acabou alertando o mundo, né, o mundo todo começou a ficar preocupado em sair desse tipo de fonte e procurar as renováveis. O alto custo disso aqui espantou, e o alto custo ambiental também, né? Os custos de geração de energia eólica, solar e de biogás caíram nos últimos anos, e a tendência é que caiam mais. É só você ter maior quantidade de usinas sendo criadas, melhor do que ter a usina nuclear. Então temos aqui as alternativas que o homem começou a correr atrás, né? Então são os biocombustíveis, a energia solar, a energia eólica, a energia geotérmica e maremotriz. Biocombustíveis, nós conhecemos muito bem aqui com o álcool, né? A cana-de-açúcar,
Com a cana-de-açúcar, com o milho, você pode produzir álcool, você pode produzir o etanol também pela beterraba, você pode produzir etanol também pela batata, pelo trigo, ou seja, diversos produtos podem fazer o biocombustível. Cuidado, tá? No caso do etanol, é a cana-de-açúcar e o milho. Mas beterraba, batata e trigo também estão sendo usados para a fonte de energia. Não esqueçam, pessoal, que você tem da cana-de-açúcar, você tira açúcar, que dá energia. Mas você também tira açúcar da beterraba. Tá? Os países do norte usam a beterraba para poder ter geração de açúcar. Lá não tem cana-de-açúcar, mas é tirada daqui. Os Estados Unidos não faz álcool para o carro proveniente de cana-de-açúcar. Eles não têm cana-de-açúcar. Eles tiram álcool do milho. Tá? No Brasil, nós já temos outras plantas aí sendo utilizadas para biocombustível. Né? Como o próprio texto está dizendo aqui, ó. Aqui tem mamona? Não, né? Aqui não tem, mas a mamona já está sendo usada no Brasil também para a produção de biocombustível também. Algumas plantas também são utilizadas para a produção do biodiesel. Ah, está aqui, ó, a mamona. Ó. A mamona e o girassol também é utilizada para o biodiesel. Já tem um ônibus em Curitiba que é movida a óleo de girassol e a óleo de mamona. E a tendência é isso aumentar, né? Curitiba é a cidade que é a cidade usada para teste de tudo. O etanol surgiu no Brasil, no Programa Nacional do Proálcool, isso lá na década de 70, para fugir daquela crise do petróleo. Então aqui tem um breve texto aqui falando sobre essa produção do álcool aqui. Depois vocês dão uma lida também. O uso do etanol gera baixas taxas de emissão de poluentes na atmosfera, mas gera, tá? Mesmo que a queima de matéria orgânica que gere emissão de CO2, pois há um equilíbrio entre essa emissão e o sequestro de carbono da atmosfera. Não esqueçam que lá na fazenda de cana-de-açúcar, em muitas fazendas, para fazer a colheita da cana-de-açúcar, o dono da fazenda mete fogo na fazenda, mete fogo na plantação, né? Para poder manusear com maior facilidade na hora de retirar. Então você tem uma liberação de CO2 para a atmosfera também, não esqueçam. Mas uma coisa eu não posso negar, né? Quando a planta está crescendo, você tem um sequestro de carbono por parte das folhas da cana-de-açúcar. Então é o que ele fala aqui nesse custo-benefício aí, né? Vale a pena ressaltar alguns pontos negativos, né? O fato da utilização do etanol ser restrita a automóveis, sendo inviável seu aproveitamento pela indústria. Os preços também do açúcar e do álcool estarem relacionados um ao outro, que é aquele negócio. Imagina bem se um produtor ele dá muito mais atenção para que a sua cana-de-açúcar vire álcool. O que vai faltar no mercado? Vai faltar o açúcar. Né? Por isso que ele fala aqui que o preço do açúcar e do álcool está um relacionado com o outro. Aqui, ó, o que faz com que o produtor se incline a produzir o que é mais vantajoso economicamente. Então, o que acontece? Quando o valor do álcool combustível está muito alto, o que o governo federal faz? Ele dá incentivo para que o produtor direcione a cana-de-açúcar dele para o álcool, ofertando maior quantidade de combustível. Se você tem maior oferta de álcool na bomba, o preço do álcool tende a baixar. Mas a partir do momento que tem maior oferta de álcool, você tem a menor oferta de açúcar. Se você tem menor oferta de açúcar, o preço do açúcar tende a subir. Então fica nessa gangorra, né? Sobe e desce aí, ó. A variação do preço final do etanol está relacionada ao período de entre-safra também. Claro, né? Quando acontece a entre-safra, ou seja, naquele momento em que a planta não está pronta para a colheita, a tendência forte é do preço do álcool subir também. Além disso, o cultivo da cana-de-açúcar em larga escala é um incentivo à prática de monocultura, sim, da especulação fundiária, gerando concentração de terra. O produtor vai plantar aquilo que ele ganha mais dinheiro, né? Finalmente, no Brasil, há uma superexploração do trabalhador dos canaviais, daqueles famosos boias frias, que muitas vezes recebe salários baixíssimos por intensa jornada de trabalho, sem os equipamentos de segurança necessários e sem registro formal, tendo sua saúde comprometida e ficando sem acesso a direitos trabalhistas sociais. Também tem isso aí. Então você acaba, esse estímulo à produção de álcool acaba desestimulando a agricultura alimentar, né?
cara vai querer ganhar dinheiro porque ele vai ter subsídio agrícola para produzir álcool para gerar etanol. Ele vai deixar de produzir, por exemplo, arroz, feijão, milho, que é alimento básico para a população brasileira. Além disso, tanto o etanol produzido na cana-de-açúcar, como é o nosso caso, como aquele fabricado pelo milho nos Estados Unidos e na Europa, levam ao aumento do consumo de água pelas lavouras e aumento do desmatamento para ampliação de áreas produtivas. Isso aí é lógico, né? Você vai ter impactos ambientais. Outro problema socioambiental associado ao etanol é a intensa produção do vinhoto, uma toxina obtida em larga escala durante a produção que pode contaminar o solo, né, onde joga-se esse vinhoto, ele é poluente. Os lençóis freáticos e os rios e lagos próximos, além de afetar a saúde dos trabalhadores que lidam diretamente com ela. Entretanto, a partir dos anos 2000, a possibilidade de um aquecimento global causado pelo aumento da quantidade de gases do efeito estufa tornou-se cada vez mais real. Com isso, surgiu a necessidade de encontrar maneira de diminuir a emissão desses gases, sobretudo do gás carbônico, impulsionando a adoção de fontes de energia menos poluentes no lugar daquela derivada do petróleo, como é o caso da gasolina e o óleo diesel. Isso fez com que crescesse muito o uso do álcool, né, em várias partes do mundo, como Estados Unidos, Europa e no Brasil. Então, nós temos aí uma maior utilização desse combustível. Energia eólica, né, estamos quase fechando daqui a pouco aí, ó. Energia eólica é aquela energia pelo vento. Qual é o problema? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Né, vantagens, você tem aí uma fonte de energia que é inesgotável, é vento. Basta ter diferença de pressão atmosférica que você vai ter vento, certo? Ela é limpa e ela é barata, tá? Cada vez mais barata, por isso o uso dessa fonte vem crescendo largamente em todo mundo. Mas tem problemas também, tá? A gente encontra pontos positivos e encontramos pontos negativos. Vamos lá. Onde destaca-se a produção de energia eólica? Nos Estados Unidos, né, na Espanha, na Alemanha também, e na China são os países que mais investiram nesse tipo de fonte de energia, tá? Os Estados Unidos é o maior produtor de energia elétrica promovido pela energia eólica, a China é o segundo, tá? Os dois aqui que estão em primeiro e segundo lugar no ranking internacional aqui. Desvantagem do uso da energia eólica é que parou o vento, parou a energia, certo? É só o vento parar que aquele catavento vai parar. Tem uma baixa taxa de produção para o aerogerador, cada catavento daquele é uma usina, então é baixa a produção da energia. Então, produção em larga escala para uso industrial, pode esquecer que isso não dá não. Você vai ter que usar a usina eólica como usina complementar, tá? O barulho e a poluição visual causado pelas torres, né, você tem problema seríssimo. Ó. Há possibilidade de interferências eletromagnéticas, você pode ter problemas ali com televisão, rádio, por causa dessa eletromagnetismo que tem. Né? E o risco de interferência das rotas migratórias de ave, muita árvore bate nessas pás ali e acabam morrendo, tá? Então, não dá para você... 24 horas de produção de energia elétrica pelo vento. Não tem como. É só parar o vento que você vai ver que isso aí deu zebra, né? Deu ruim. Energia solar. Estamos vendo aqui a maior usina de energia solar do planeta, que fica lá no deserto da Califórnia. Deserto, claro, né? Melhor lugar para ter energia solar. Não tem nuvem praticamente. Então você vai ter muito tempo de sol. Já logo de cara a gente já vê o problema. Chegou de noite, não tem produção de energia solar. É caro, tá? Esses painéis solares que estão aqui ao redor é muito caro. Como é que acontece isso aqui? Né? Todos esses painéis aqui são movidos por computador, tá? Aqui no centro tem uma torre. E esses painéis ficam voltados, né, esses espelhos ficam voltados para essa torre. Então é uma concentração de calor grande situada aqui. E aí, se aqui aquece muito, a água passa aqui, aquece o vapor e vai fazer girar a turbina. Beleza? Como o próprio texto está dizendo aqui, tá? É uma fonte de energia que é cara,
tá? Não é todo mundo que tem essa possibilidade de ter uma usina gigantesca como essa aqui, tá? É indicada para países de clima tropical, né? Países que têm boa quantidade, locais que têm boa oferta de luz solar também. Mas é aquele negócio, tem as limitações, né? Você tem, primeira limitação é o alto custo de implementação disso aqui. Baixa eficiência dos aparelhos, captação, a produção não é tão grande, né? Você acaba tendo que ter áreas gigantescas para você ter alguma produção de energia solar, e ainda tem aquela condição ainda da noite que você não tem a geração de energia, tá? Mesmo que você tenha dinheiro, você vai produzir muito pouco. Você pode botar no telhado da sua casa, mas a energia gerada aqui ela vai ser bem pequena também. Agora, no Brasil, onde seria um ótimo local para você colocar uma usina dessa aqui? O sertão, certo? O sertão que tem pouca quantidade de nuvens. Agora, vou botar na Amazônia? Não tem nem como, né? Não apresenta bom potencial, já que você tem tanta água ali, tanta umidade na floresta, o que mais vai ter ali vai ser nuvem, então não dá. Agora, desertos e regiões semiáridas são os locais mais indicados. Energia geotérmica é aquela que vem do calor proveniente do magma. Então, regiões próximas, né, onde tem vulcões, você tem a possibilidade de ter a água que está nos lençóis aquíferos aqui, ó. Elas aquecem por causa desse calor da Terra, e aí você vai ter produção de vapor que faz com que haja geração de energia termoelétrica aqui. Tá? O país número 1 da produção de energia pelo calor da Terra é a Islândia. Tá? A Islândia fica em cima de duas placas tectônicas, a placa norte-americana e a placa europeia, então eles têm a maior produção ali, é uma fonte de energia inesgotável, né? Maravilha. Então você tem, Estados Unidos também tem, as Filipinas tem, mas o país ainda onde tem grande produção é a Islândia, tá? Falta muito aqui? Ih, vai acabar. Então eu vou acabar com esse vídeo aqui mesmo. Outra fonte de energia alternativa é a maré motriz, como o próprio nome está dizendo, formado pela força das marés. Beleza? Então a onda bate e aí faz com que painéis movimentem. Eu vou colocar para vocês um videozinho extra mostrando como que é basicamente o funcionamento de uma usina maré motriz de dois modelos. Uma que tem aqui no Brasil em estudo e uma que tem em Portugal. Tá? É aquela história, né? Se você tem áreas que você tem constância da maré, né? Sobe e desce constante das ondas, você vai ter a possibilidade de ter essa usina. Tá? Também é complementar, que não dá para um país ficar usando somente essa aqui. Né? Só é viável quando você tem um desnível alto de marés aí, da casa aí de 5, 6, 7 metros aí, como é o caso, ó, Japão, Coreia, Inglaterra, Estados Unidos, que utilizam consideravelmente essa fonte, tá? Ou então um país como o nosso que tem um litoral muito grande, mas só que nós não temos força de maré tão forte assim, tá? De ter 7 metros de diferença aí. Beleza, pessoal? Então, a matéria ficou por aqui, essa aula foi rapidinha, tá? Eu vou botar esse texto, esse vídeo para que vocês verem, façam as atividades que vai estar disponível para vocês. Dê uma lida aqui nessa situação, problema aqui, que fala sobre algumas regiões aí, como a região do Casco, alternativas de energia. Beleza? Não deixem de assistir os dois vídeos que eu vou passar para vocês para ver a energia da maré motriz. Valeu? Abraço, fica com Deus. Bons estudos, sempre. Fui.